Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Vamos orar, dando início a mais um culto ao Senhor. Antes de nós orarmos, eu gostaria de ler um versículo muito conhecido da igreja. Quem aqui já tem decorado João 3,16? Bastante gente. Então vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Hoje é culto de ceia, né? Hoje nós vamos falar sobre aquilo que o Senhor fez na cruz por cada um de nós. E agora há pouco eu compartilhava uma frase com o pastor que eu ouvi, eu não lembro de quem era, mas ele diz assim: o sacrifício de Cristo começou desde o céu, quando lá ele decidiu vir à terra salvar a humanidade. Esse é o sacrifício maior, o sacrifício que o Senhor pôde fazer por nós, entregando a sua vida na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida nele. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Deus, pelo privilégio de estar na Tua casa. Obrigada pelo privilégio de Te servir, de Te buscar, ó Deus. Sabemos, Senhor, que se nós estamos aqui é pelo Senhor. É porque o Senhor nos trouxe aqui. É porque o Senhor tem algo especial para as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que esse culto, Pai, venha honrar e engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Que o Senhor venha ser, Pai, engrandecido através das nossas vozes, através do levantar das nossas mãos, Senhor, através de tudo aquilo que nós vamos fazer essa noite, Pai. Recebe, Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, porque Tu és digno, Tu és santo, Tu és maravilhoso, ó Deus amado. Te peço também, Pai, que tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra as nossas vidas, Pai, venha cair por terra no nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que pessoas venham ser curadas essa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que possamos sair daqui mais transformados pelo Senhor, ó Deus, mais cheios do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os meus irmãos, abençoa, Pai, meu pastor, minha pastora, abençoa essa igreja, ó Deus amado, em nome de Jesus, para que cada dia mais nós possamos falar e viver do Teu amor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez eu te peço, ó Deus, seja engrandecido, receba o nosso louvor, que suba até o trono da Tua graça, ó Deus. Que o Senhor ache em mim, que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores, Pai, que Te adorem em espírito e em verdade. É como Tua igreja viva, Pai, que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia.
que um dia quando a glória vale mais que mil, é que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória vale mais que mil. Atraí-nos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraí-nos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei. Que a salsa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia como agora vale mais que mil, é que a salsa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia como agora, um dia como agora vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando agora vale mais que mil, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando agora, um dia quando agora vale mais que mil. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Deus. Aleluia. Menino nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Aleluia, Deus. Glória ao príncipe da paz. Menino nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é? E o seu nome é?
Será que o Senhor ele pode fazer isso? Será que Deus ele pode mudar certas coisas na tua vida de fato? Eu não quero aqui emocionar ninguém, mas eu quero dizer algo que Deus tem me incomodado nesse momento. Eu cresci numa família sem minha mãe, sem meu pai. Quando eu tinha 1 ano de idade, o meu pai abandonou a minha mãe. Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe faleceu. E daquele momento, a partir daquele momento, eu vivi muito isso. De me perguntar quem eu seria em Deus. Eu me perguntava muito. E esse louvor, para quem não conhece, ele é um louvor muito antigo. E Deus falou muito comigo através desse louvor um dia. Quando Ele disse que para as pessoas eu poderia não ser nada mesmo. Mas para Ele eu era tudo. Para Ele eu era tudo, porque o sacrifício dele na cruz já valia a pena para tudo que eu precisava. Os meus questionamentos, aquilo que eu buscava em Deus, foi respondido porque eu queria mais de Deus. Eu queria viver uma vida com Deus. Muitos podem perguntar, um adolescente querer viver uma vida com Deus? Sim, um adolescente querer viver uma vida com Deus. E eu te pergunto essa noite, o que faz com que você não viva uma vida completa com o Senhor? Quais são as circunstâncias que te impedem de viver algo completo para Deus? Porque eu sei que muitos aqui
que é que eu tenho ainda que me impede de viver uma vida completa contigo? Seja qual for essa dificuldade que você tem de viver uma vida completa com Deus, eu quero te dizer que Ele é suficiente. Ele é suficiente. Você sabe que esse Deus existe. Você sabe que Ele é vivo. Você sabe que Ele entregou a sua vida pela minha e pela sua. Isso já basta. Isso é suficiente. Então, meu irmão, não liga para aquilo que o inimigo tem colocado na tua mente ou tem tentado colocar no teu coração. Ele já é um destruído. E quando ele te lembrar do teu passado, eu lembro muito bem dessa frase. Quando o inimigo te fizer lembrar daquilo que você cometeu lá atrás, que o Senhor já perdoou, lembra do futuro dele, que é debaixo dos nossos pés. O inimigo não tem poder sobre a minha vida e nem sobre a tua vida. O sangue de Jesus já foi suficiente. Já é suficiente. Então, meu irmão, levanta as tuas mãos e diga: Deus já é suficiente, porque a minha vida é tua, aleluia. A minha vida pertence ao Senhor. Diga isso, abre a sua boca. O inimigo precisa ouvir que a sua vida pertence a esse Deus. A sua vida é de Deus. O inimigo não tem poder sobre a tua vida. Levante suas mãos, igreja, vamos dizer: Santo é o Senhor. Sopra em nós.
que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, Jesus. A nossa fé está firmada em Ti, Senhor. Somente em Ti, Deus. Somente em Ti, aleluia, Jesus. Te apresento a vida do nosso pastor nesse momento, Pai, que vai trazer a palavra do Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, usa a vida do Teu servo, Pai, para falar aquilo que o Senhor quer, Pai, através da vida dele para nós, Senhor, em nome de Jesus. Vamos receber o nosso pastor com palmas, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite à igreja, a graça e a paz, amém? Você está feliz aí com Jesus? Glória a Deus, que bênção, irmãos. Estamos reunidos aqui com propósito. Jesus é o nosso propósito essa noite, amém? Uma mesa preparada, nós vamos estar ceando daqui a pouco. Eu quero chamar as crianças à frente. Isso, só cuidar para derrubar o extintor, não tropeçar no celular. A última vez derrubaram o extintor, irmãos. Vão com calma. A Nicole vai estar dirigindo hoje o culto infantil. Irmãos, levanta as mãos para cá. Vamos abençoar as crianças nessa noite, pedindo a bênção do Senhor sobre suas vidas. Pai, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada criança que aqui está. Cada criança que venha receber de Ti nesta noite, Pai. Que o Senhor abençoe, guarde, traga a Tua alegria, a Tua paz, traga o discernimento da Tua palavra. Que eles possam compreender, Senhor, o que será aplicado em suas vidas nessa noite. Pai, afasta toda a enfermidade, traga saúde, paz a essas crianças, em nome de Jesus. Abençoe a professora Nicole, dê graça a ela, dê sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Pode seguir as crianças sem correr, bem tranquilo andando. Isso, bem bonitinho. Glória a Deus. Quero convidar o irmão e a irmã a dar um abraço nesse irmão que está aí do seu lado aí. Saia do teu lugar, procure alguém aí, dê um abraço, fala, seja bem-vindo à casa do Senhor. Aperta a mão do teu irmão aí, dê graça a ele. Seja bem-vindo, olhe para trás aí, abençoe a vida dos irmãos. Isso. Glória a Deus, irmãos. Que bênção.
comunhão. Estar na igreja, saber quem está sentado atrás, na frente, do lado. É bom você dar um sorriso para esse teu irmão. Às vezes o dia foi difícil, mas você conseguiu chegar aqui. Então Deus te deu graça nessa noite. Esteja feliz com o Senhor. Enquanto você está aqui, Ele cuida da tua casa. Descansa. A semana vai ser semana de vitória, semana abençoada. Eu não quero me demorar. 10 para meia-noite ali a gente termina. Não vai embora, é brincadeira do pastor. Glória a Deus. Então seja você que ainda não falou, pastor, seja bem-vindo, tá? Fique à vontade nessa casa, sinta-se à vontade. Você que precisar de uma aguinha, levanta a mão e os colaboradores estão aí à disposição. Amém? Abre a tua Bíblia aí, então. Glória a Deus. Nós vamos abrir em João, capítulo 6, versículo 60. Eu vou estar com a revista atualizada. E em alguns momentos eu peço a linguagem de hoje para ficar clara, tá? João capítulo 6, versículo 60. Todos abriram aí? Quem trouxe a Bíblia? Está na tela. Alguém ainda não achou? Pode gritar misericórdia. Não tem mais ninguém então. Vamos ler. João capítulo 6, versículo 60, tá? Está escrito: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. Vou repetir. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirados? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Se tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Feche os teus olhos, coloque a mão na altura do teu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção nesta noite. Senhor, que o Senhor possa discernir esse momento em que vamos passar na Tua Palavra. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Centraliza a Palavra no nosso coração e na nossa mente nesta noite. Nos ajuda a entender, a compreender, a ouvir, Pai. Afasta o que nos impede de compreender a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Pode sentar, igreja. Nós temos uma situação aqui em que Jesus está pregando e proferindo a palavra. E nesse momento, alguns discípulos de Jesus que andavam com Cristo, não propriamente os discípulos assim ditos e escolhidos, mas alguns que já estavam andando com Cristo e caminhando já junto dos discípulos, acharam por bem sair da presença de Jesus. Porque a pregação que ele estava falando estava muito dura aos seus corações. E para que nós possamos entender o que Jesus estava falando, eu quero voltar em João 6,53. Se você puder abrir sua Bíblia, vai aparecer aqui na tela também. João 6,53. Irmãos, eu acho que o pastor vai ter que usar óculos. Glória a Deus. Porque o negócio está feio. Está feio. Eu não sabia que estava tanto assim. Eu costumo ler em casa, irmãos, com a luz em cima da Bíblia.
Né? Acho que eu tenho que botar um luminário aqui. Mas amém, vamos lá, Deus vai dar graça. Ó, João 6,53 diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Olha só, Jesus pregando para o povo. Jesus estava pregando para um povo e para os seus discípulos, e alguns já seguidores de Cristo, ali junto com os discípulos estavam. Aí continua 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aí ele continua. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E o 59 que diz assim: estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então ele estava numa sinagoga ensinando aos discípulos escolhidos, alguns discípulos que já andavam com ele, e alguns dos doutores da lei estavam juntos, porque eles estavam numa sinagoga. Jesus pregando que ele é o verdadeiro alimento. O pão que eles vão comer é um pão que vai trazer a eternidade. Então Jesus falava, olha, quem beber do meu sangue, quem comer da minha carne, vai ter parte comigo. E Jesus, claro que ele não explicou nas entrelinhas, mas a pregação foi dura para quem ouviu. Quem não compreendeu, porque Cristo estava dando um ensinamento de salvação naquele momento. Se só através dele, só através do propósito que ele veio nessa terra fazer pelas nossas vidas, só o propósito que ele veio em obediência a um Pai, só o propósito desse filho, naquele momento ele estava explicando aquela multidão, olha, o propósito é esse, você precisa comer da carne e beber do sangue. Só que Jesus, em nenhum momento, chegou e explicou para eles de que maneira. Porque Jesus, ele não tem que se explicar. Ele não precisa se explicar para nós. Nós que precisamos compreender ele. Nós que temos que ter uma vida de retidão a ele para compreender. Para que o Espírito de Deus venha discernir no nosso coração a verdade. Então eu não preciso pedir a explicação a Cristo. Cristo já nos explica na vida que ele teve, no propósito que ele teve na cruz de Calvário. Compreende? O versículo 68 que nós lemos ali, Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? Estou lendo uma linguagem de hoje aqui. Quem é que nós vamos seguir? Aí Pedro chega para ele e Jesus fala para os discípulos, olha, depois de alguns dos seus discípulos se retirar porque a pregação estava dura, não estavam compreendendo, alguns se retiraram, aí ele vira para os seus 12 que havia escolhido e diz assim, vocês querem ir? Podem ir também. Aí Pedro fala assim no 68, Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? Pedro compreendeu. Pedro entendeu. Estava duro. De repente Pedro nem estava entendendo o que Jesus estava falando. Só que ele compreendeu o propósito de Cristo naquele momento. E quando nós compreendemos, se torna mais fácil nós andarmos com Cristo. O problema é quando nós não compreendemos. Nós não discernimos os tempos de hoje. Só que para nos ajudar, basta ter intimidade. Nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida, da vivência da palavra de Deus na nossa vida, ter uma vida de oração com Deus e ouvir somente o que Deus vai falar e prosseguir para o alvo, que o alvo é Cristo. Aí Pedro continua, o Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Pedro entendeu. E ele continua no 69. E nós cremos e sabemos, olha só, e nós, ele não puxa, eu sei, eu creio, não, porque ele tinha mais 11 ali junto com ele. Então ele fala, olha, nós cremos e sabemos que o Senhor
Senhor é santo que Deus enviou. A nossa base é Jesus. Se nós compreendemos o propósito de Cristo na nossa vida, nada vai nos corromper, nada vai nos tirar do caminho. A luta pode chegar na tua vida, mas jamais tirará da presença de Cristo. A dificuldade pode chegar no teu viver, no teu cotidiano, mas jamais tirará do propósito de Cristo, do alvo que é Cristo. Porque somente através do Salvador, de Jesus, é que há salvação eterna. O problema é que muitas vezes nós começamos a ouvir o que está lendo. Nós não olhamos para o alvo de Cristo. Nós não olhamos para o propósito. Aqueles discípulos que a Bíblia cita, e alguns dos seus discípulos foram embora, porque é duro esse pregar. Por que foram embora? Porque não discerniram o propósito que Cristo estava ali. E quando nós discernimos que o propósito é salvação, o propósito é um reino eterno, nós vamos entender porque muitas lutas, muitos desertos eu tenho que passar e você tem que passar. Muitas decisões difíceis eu tenho que tomar por um Jesus que deu a sua vida para nos salvar, por um Salvador. A palavra nos liberta e nos dá vida eterna. Existem, igreja, muitos ensinos que trazem Deus de uma forma em que o Senhor tem que fazer todas as minhas vontades. Eu vou, desculpa a palavra que eu vou usar, de repente não é tão assim, né? Como diz o nosso querido Felipe. Nem todas as coisas que Deus quer fazer na nossa vida, e nem tudo que nós queremos, Deus tem que fazer as nossas regalias. Essa é a palavra. Nem tudo nas nossas regalias Deus tem que fazer. Nem todas as nossas vontades Deus tem que fazer. O problema é que nós somos ensinados que há um Deus que pode todas as coisas, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que eu preciso entender que eu posso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sim, mas daqueles que estão segundo o seu propósito. O problema é que queremos pegar esses versículos e dizer: Deus vai me ajudar, mas você está fazendo a tua parte com Deus. Queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Precisamos entender que hoje existem ensinos, irmãos, que estão contrariando a palavra de Deus, estão mais nos prendendo, estão mais nos escravizando do que nos libertando. E se a palavra de Deus é vida eterna, a palavra de Deus não pode me aprisionar. Tudo que me aprisiona não vem de Deus. Que radical, pastor. Não vejo outro contexto na Bíblia. Se a palavra é vida eterna, se a palavra me liberta, se Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor que veio para nos libertar, nos salvar, Ele não veio te escravizar. Então, se você está aqui hoje e algo te escraviza, Jesus quer libertar. Hoje, tudo que eu quero na minha vida é não ser contrariado. Muitos de nós somos assim, a natureza humana é assim. Até eu sou assim. Se eu não tomar cuidado, se eu não tiver em espírito, eu não vou gostar que ninguém me contrarie. Isso é uma verdade. Todos nós somos assim. Geralmente, quase todos, tem gente que é zen, né? Tranquilo. Mas quase todos não gostam de ser contrariados. E muitas vezes nós não gostamos de ser chamados a atenção. Nós não queremos que falem que precisamos morrer a nossa carne para viver na presença santa de Cristo. Nós não queremos que as pessoas falem que nós precisamos largar o pecado, o nosso erro, a nossa falha. Não queremos que ninguém toque nesse assunto. Jamais tocar num assunto que vai mexer o meu erro. Hoje o mundo está ensinando dessa forma. A palavra de Deus hoje está sendo colocada
uma forma para amaciar ego, para conduzir a pessoa a se sentir bem dentro da igreja. A palavra de Deus não é para ninguém se sentir bem. A palavra de Deus é para libertar aquele que está cativo. Aí eu me sinto bem, porque eu sou liberto das algemas, eu sou liberto da escravidão, eu sou liberto do pecado. Aí eu me sinto bem, aí eu me sinto em paz. Só que o ensino hoje vem para te manter dentro da igreja, não vem te ensinar a ser igreja. Você precisa entender que se Jesus é o alvo, Jesus te escolheu, é porque nele você tem salvação e vida eterna. E o propósito desse reino de Jesus Cristo é esse: é salvar o que estão perdidos. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Nós precisamos andar com Jesus para que o reino dele continue. Pregações vazias que simplesmente trazem um falso evangelho, que tudo você vai receber, que tudo que você vem para Jesus você vai receber. Irmãos, eu aprendi que quando eu estou em Cristo, eu sou completo nele. Eu já recebi tudo que eu tinha para receber. A consequência da caminhada com Cristo é o que eu serei abençoado mediante a sua vontade. Mas eu já sou, você já é abençoado em Jesus Cristo, a partir do momento que você recebeu Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida. Você já é abençoado. Você já é cheio do Espírito Santo. A evidência de ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. É você viver o fruto do Espírito. É você ter uma vida com Deus. É a tua vida ser irrepreensível. As pessoas olharem para você e querer o Deus que você serve. É querer saber onde é que você vai todo domingo, que volta diferente. É querer saber que quando você entra numa casa, a paz entra junto com você. Aonde tem tumulto, entra a paz. Aonde tem tristeza, entra a alegria. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Eu quero falar quatro coisas aqui que são inegociáveis. São inegociáveis em uma igreja cristã. Inegociáveis. Devemos, nessas quatro posições, proclamar ao invés de questionar ou discutir. Não se pergunta o porquê. Isso daqui é aplicado porque são princípios da palavra inegociáveis. Você pode ter uma posição, você pode ter um argumento, você pode ter um lado, eu pego para o lado B, eu pego para o lado A. Não, você pode puxar para um lado na teologia, não importa. Mas fugiu dessas quatro teses aqui, esquece. Está fora da palavra de Deus. Primeiro, nenhuma igreja pode negar que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é inegociável. Você pode ter a maior opinião que você quiser, mas se uma igreja cristã negar que Cristo vai voltar, que breve vai voltar para buscar a igreja, essa igreja não está no princípio da Bíblia. É inegociável. Não se estuda teologia para saber, será que Cristo vai voltar? Será que Cristo não vai voltar? Não. Quando você estuda teologia, você já tem a certeza que Cristo vai voltar. Segundo, você vai encontrar ali no primeiro tópico que eu falei, João 14, tá? Versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar um lugar. O próprio Jesus falou. Então Jesus já dá a base. Segundo, ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. Vai chegar um dia que os mortos vão ressuscitar na vinda de Jesus e Cristo vai transformar o corpo carnal dos vivos e dos mortos para a glória eterna. Isso é inegociável. 1 Coríntios 15, 21, você vai encontrar uma base ali. Terceiro, juízo final, ninguém escapa.
Vai chegar um dia em que todos vão ter que dobrar o seu joelho e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, independente de quem queira ou quem não queira. É inegociável. Uma igreja que não anda nesse princípio, ela não é considerada uma igreja cristã. Por quê? Porque o juízo final, ninguém vai escapar. Nesta terra não existe justiça plena. Aqui a justiça não é plena. Mas quando chegar o dia do julgamento, Jesus vai julgar. E quando julgar, vai separar o bom do mal. 1 Coríntios 15, 19 fala assim: e se a nossa esperança em Cristo é unicamente para esta vida, nós somos as pessoas mais miseráveis do mundo. Está na Bíblia, não sou eu que estou inventando. 1 Coríntios 15, 19. Se nós vivemos só por essa terra, nós somos as pessoas consideradas as pessoas mais miseráveis desse mundo. Eu preciso entender que a vida é eterna. Eu preciso entender que a salvação em Jesus Cristo. A minha vida aqui não é só aqui. Morreu, acabou. Não! Eu tenho, você tem, nós temos uma eternidade para viver com Jesus. Quarto e último, inegociável. Primeiro, qual foi? Jesus vai voltar. Segundo, ressurreição dos mortos e transformação dos vivos na vinda de Cristo, quando Ele for levar a sua igreja. O juízo final, ninguém vai escapar. Nesta terra não existe justiça plena. Ele vai separar os maus dos bons. E bons não são aqueles que fazem coisinhas boas. Bons, a Bíblia cita, que são aqueles que obedecem a palavra de Deus. Não negociam, não vivem no pecado, procuram uma vida reta de santidade no Senhor. E quarto e último diz assim: destinos eternos. Aqui ninguém gosta de falar no assunto. Poucas igrejas tocam nesse assunto. Mas como nós não fizemos parte das poucas, nós vamos tocar no assunto. Destinos eternos. Recompensa ou morte eterna? Salvação ou perdição eterna? Mateus 25, 31 diz assim: Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, Ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e Ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à direita e os outros à esquerda. Então Cristo vai vir e haverá um julgamento, e é o destino eterno. Ou nós vamos ser salvos e vamos para a glória eterna, na eternidade, ou iremos para o inferno, que é a perdição eterna. Só há salvação em Jesus Cristo. A partir do momento que eu o recebo como Salvador, se eu confessar que Jesus é Senhor, se eu confessar os meus pecados diante dele e receber Cristo, eu sou salvo. E Ele é fiel e justo para perdoar qualquer pecado que você tenha feito, a partir do momento que você e eu nos arrepender. Muitos não querem falar do inferno, muitos não querem falar da vida eterna. Por quê? Porque a porta realmente é estreita para quem quer subir. É inegociável. A vida cristã não se negocia. Princípios da palavra não se negociam. A igreja que não anda nesses 4 princípios não é considerada igreja cristã. Cristão vem de Cristo. Cristão não vem de vida própria. Cristão não vem de opinião própria. Cristão vem de Cristo. Nós temos base na palavra de Deus. Essa palavra é que nos transforma. Essa palavra é que nos traz vida. E se me traz vida, eu não posso viver preso. Eu não posso viver aprisionado. Eu não posso viver encarcerado. Eu tenho que ser livre. Eu tenho que ser liberto. Eu tenho que ser transformado pela palavra de Deus. Não se negocia princípios.
Hoje nós temos uma mesa preparada que fala tudo a respeito de salvação aqui. Fala tudo a respeito pelo propósito que Cristo veio fazer aqui. E que fez e que está fazendo até hoje. Vamos ver ali Mateus 26, 26. Por favor, coloque aqui para mim. Eu não sei se está na linguagem de hoje aqui, mas pode colocar na linguagem de hoje. Todos abriram aí? Mateus 26, 26. Está escrito: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então Cristo levou as nossas transgressões, levou os nossos pecados, surraram Ele, mataram Ele, só que não lhe tiraram a vida. Ele entregou o Espírito, porque ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Ninguém tem esse poder. Ele venceu a morte porque Ele entregou o Espírito. Então Ele tinha que se entregar. Em momento algum tiraram a vida dele. Em momento algum conseguiram matar Ele. Porque, mas Ele ressuscitou. Não, mas antes disso Ele entregou o seu Espírito a Deus, ao Pai. E eu quero falar a respeito da centralidade da Santa Ceia do Senhor e a sua importância. Nós estamos numa época em que nós estamos deixando passar muitas coisas na Palavra de Deus. Muitos princípios estão sendo deixados de lado. Por quê, pastor? Porque eu falei de 4 princípios aqui que não é negociável. E tem gente negociando. Tem gente que está negociando por causa de cargo. Tem gente que está negociando para ser pastor. Tem gente que está negociando para pegar a igreja grande. Tem gente que está negociando para fazer muitas coisas. Os 4 princípios de uma igreja cristã. E muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, se nós não tivermos uma intimidade com o Senhor, se nós não tivermos uma vida com Deus, nós vamos negociar também. Porque muitas vezes o dinheiro pode falar mais alto, um cargo bom no emprego pode falar mais alto, um carro zero pode falar mais alto, uma casa boa na praia pode falar mais alto. Então, quando isso entra no meu coração, pastor, o senhor fala porque o senhor não tem. Se Deus acha por bom eu não ter agora para me corromper, amém, Ele que sabe. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado em pregar o Evangelho. Irmãos, nós precisamos não nos deixar corromper por nada. Se nós temos princípios da palavra que não são negociáveis ao ser humano, não são negociáveis com Deus, por que eu tenho que procurar coisas para negociar com o Senhor? Senhor, se eu fizer isso, eu vou fazer isso aqui para o Senhor me abençoar. Estou negociando. Só vai fazer porque Deus vai abençoar. Só vai fazer porque você quer receber. Só vai fazer porque você quer comprar casa. Só vai fazer porque você quer um emprego bom. Não se negocia com Jesus. Jesus se entrega a vida. Jesus se entrega a viver. Jesus se entrega. Não é negociável. Não nos converse com Jesus numa oração negociável. Porque Cristo não negociou a tua vida. Cristo não negociou a tua vida. Quando Ele estava apanhando lá, Ele viu muitas pessoas negando Ele, cuspindo nele, dizendo, desdenhando dele, tu és o rei dos judeus. Mas Ele não negociou. Ele entregou a sua vida por nós. Ele morreu, Ele derramou o sangue por nós. Em muitos momentos da nossa vida nós negociamos. Se eu fizer isso, o Senhor faz para mim, Pai. Nós temos que agradecer. Nós temos que dizer, Senhor, até aqui o Senhor me sustentou, obrigado. Se eu não tenho hoje é porque Tu sabes. Se eu vou ter, Tu sabes. Louvado é o nome do Senhor. A centralidade da Santa Ceia do Senhor
Eu trouxe aqui 3 apontamentos da Santa Ceia para você compreender a profundidade dessa mesa, desse memorial. A centralidade, a primeira centralidade da ceia traz o quê? A centralidade da morte de Cristo. A ceia do Senhor traz o centro da morte de Cristo. Quando nós participamos dessa ceia aqui, a Bíblia fala que nós temos que participar em memória de Cristo. Que memória da sua morte? O pão representando o seu corpo castigado e o vinho representando o sangue derramado. Ambos representando a morte de Cristo. O corpo que foi moído na cruz do Calvário e o sangue derramado aponta para Cristo morrer. Segunda centralidade da Santa Ceia. O propósito dessa morte. Muitos participam da ceia, às vezes, por uma religiosidade. Eu vou participar para ser mais santo, eu vou participar para ter perdão, eu vou participar para ser mais na presença de Deus, para ter mais intimidade. Está tudo errado. A Bíblia fala, participe em memória de Cristo. Ele fala, em memória de mim. Memória de quê? Da sua morte. Quando vos reunir em memória disso. Quando a igreja se reunir para participar, para comungar a ceia, é em memória de Cristo. Então, a segunda centralidade da ceia é a centralidade do propósito da sua morte. O cálice representava o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mateus 26, 28 que lemos. Esta é a declaração verdadeiramente maravilhosa de que, através do sangue de Jesus derramado em sua morte, Deus estabeleceria uma nova aliança cuja maior das promessas era o quê? Meu carro, a minha casa, a minha conduta, a minha vida perfeita? Não, perdão de pecados. A promessa, que promessa? Ele prometeu perdoar os pecados. Olha, eu vou morrer, derramar o sangue, mas seus pecados eu estou levando. Você tem perdão em Jesus, porque Ele perdoou, Ele venceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, a morte não teve poder sobre a sua vida. Qual é a promessa? Perdão do pecado. Você tem vida com Deus, você tem vida com Jesus, você tem uma nova aliança, você tem uma vida com Ele, você pode ser salvo, você pode morar na eternidade. Que maravilha! Eu poder saber que essa vida não vai ficar aqui, mas que eu vou morar numa eternidade. E olha só quanto sofrimento aqui, e lá eu não terei mais. Então o que eu tenho que fazer nessa terra? Ganhar quantas mais pessoas para serem meus vizinhos lá na eternidade. Que Deus foi preparar morada, Jesus foi preparar morada. E Ele vai levar nós para pertinho dele novamente. A primeira centralidade da Santa Ceia é a morte de Cristo. A segunda, o propósito da sua morte. Então Ele veio nos salvar, Ele veio nos perdoar. E a terceira e última, eu quero encerrar aqui. Está bonito orar, não é? Então a terceira e última centralidade é que a morte de Cristo não foi vão. Olha que maravilha. Sabe quando você diz assim, não, a família até agora não transformou, não vai mais, né? Não transformou, tem gente que diz para mim só, não transformou agora, não transforma mais. Não mudou agora, não muda mais. Que isso? O Cristo está falando isso. Eu boto a mão assim na cabeça e assim, eu nem respondo, eu fico olhando assim, vontade, vontade. Eu fico quieto. Mas me dá uma vontade. Igual comer chocolate, né? Vontade. Irmãos, eu tenho que confiar que Cristo não morreu em vão. Se a morte, se a ceia, se a morte dele foi o fundamento e o propósito da sua morte foi perdoar pecados e ter salvação eterna para as pessoas através disso, o sangue derramado, o sangue da nova aliança.
E para que um testamento venha a existir, o testador precisa morrer. Jesus entregou a sua vida por nós. Então há um novo testamento. O Novo Testamento não começa em Mateus, começa quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus trouxe a nova aliança. A centralidade da morte de Cristo não foi em vão. Então, quando nós participamos dessa ceia, nós não vimos aqui fazer de conta. Nós não vimos aqui dizer que vamos ser mais fortes por tomar esse cálice de uva. Na época, Jesus tomou vinho mesmo, tá? Vinho fermentado, irmãos. Eles tomavam na época. Você se escandalizou? Estuda a antiguidade lá. Vai lá ver o vinho fermentado que eles tomavam. Era o melhor vinho que tinha. Pastor, então eu vou beber hoje. Não faz isso, irmão. Bebe suco de uva. Depois eu te explico por quê. Amém? Glória a Deus. Então vamos voltar aqui. A centralidade da morte de Cristo não foi em vão. E eu saber que não foi em vão, o que eu começo a olhar? Eu começo a olhar para a minha vida. Você tem que olhar para a sua vida. Você lutou até agora. Você venceu tanta coisa que você já disse que era o limite, umas 500, umas 15, umas 20 vezes. Agora não dá mais, agora não dá mais. Toda a vida está dando diante de Deus, né? Agora não, agora é o limite, acabou, não tem mais história, bati o carro, acabou, não tem dinheiro nada. E Jesus sempre abençoando. Você está aqui sentado, ouvindo a palavra, firme e forte, de repente passando uma lutinha ali, passando uma lutinha lá, mas Deus trazendo graça dentro da tua casa. Não tem deixado faltar, tem sustentado você em palavra, você fica triste e traz abundância. Amém? Amém. Então a morte de Cristo não foi em vão. Você está de pé para provar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque não há outro milagre na tua vida a ser feito, que é você estar de pé hoje. Que outro milagre poderia acontecer na minha? Pastor, eu quero aquela casa dos meus sonhos, pede para Deus. Se ele achar que tem que te dar, ele vai abrir meios para você comprar, e amém. Mas o maior milagre é você estar de pé hoje. É você poder amanhã levantar para trabalhar enquanto muitos não podem. Isso é o maior milagre da tua vida. É você poder dizer, Cristo mudou a minha vida, mas eu ainda tenho coisa para mudar. Não importa, mas Cristo já mudou. Você já tem um sentido, um norte para caminhar. Então agora é só caminhar com Jesus. Larga o pecado, vai para o alvo que é Cristo. Amém. Fala para as pessoas. Você é o maior milagre. Uma vez eu falei para a pessoa estava chorando, eu disse, olha para mim. A pessoa falou, eu sou o maior milagre de Cristo. A pessoa veio e falou isso. Que bom. Eu poderia estar morto aqui hoje. Eu contei minha história para aquela pessoa. Aquela pessoa ficou melhorou. Viu que o problema que estava passando não era tão ruim assim. E às vezes, irmãos, nós achamos que já deu para nós e não deu. A morte de Cristo não foi vã. Quando nós participamos dessa mesa, dessa ceia, da Santa Ceia do Senhor, em memória da morte, da nova aliança, da ressurreição de Jesus Cristo, em memória que a morte dele não foi vã. Então nós falamos um para os outros aqui dentro dessa igreja, dessa casa, desse templo, como você queira chamar. Nós falamos, a saída em Jesus, a morte dele não foi vão. Ei, na tua casa, na tua vida, a morte dele não foi vão. Recebe a bênção do Senhor, continua prosseguindo. É isso que nós falamos um para os outros. É isso que nós falamos para Jesus. Jesus, nós estamos reunidos aqui em memorial ao Senhor. Olha só, Jesus não somente partiu o pão, olha isso que maravilhoso, mas deu-lhes para que comessem. Então Jesus só não partiu o pão ali e disse, olha, vocês não vão comer só eu. Não, ele partiu o pão. Ou seja, ele partiu o corpo. Ele disse, olha, vocês têm direitos também. Eu vou morrer, eu vou vencer lá, mas vocês terão direitos sobre a minha vida. Vocês terão direitos de caminhar comigo. É isso que ele está falando para os discípulos. Ele deu de comer para os discípulos do pão que ele estava partindo. Ou seja, ele estava dividindo essa função. Aquele que aceita Jesus como Salvador tem participação na morte da cruz. Na sua morte tem participação. Porque ele morre para este mundo e vive para Deus. Não somente derramou o vinho
não somente derramou o vinho no cálice, como também o deu para eles o bebessem. Olha só que maravilhoso. Então Cristo comungou o vinho com eles também. Da mesma forma, não bastou que Cristo morresse, temos de nos apossar das bênçãos da sua morte. O ato de comer o pão e beber o vinho foi e ainda é uma maneira viva de receber a Cristo como nosso Salvador. Então, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, eu estou recebendo Jesus na minha vida como Salvador. Eu estou dizendo: Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu não quero quebrar aliança contigo. Eu quero continuar caminhando contigo. Porque eu faço memória de Ti. Eu reconheço que o Senhor morreu, ressuscitou e breve vai voltar e buscar a igreja. É essa a memória dessa mesa. A Santa Ceia, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração sentimental do tipo: não me esqueçam. Então Jesus não está falando assim: olha, vocês não esqueçam de mim. Jesus não está falando isso. Algo muito mais profundo. Antes foi um drama com grande riqueza de significado espiritual. Quando Jesus reuniu os discípulos, ele estava prestes para ser levado para a cruz, ele estava indo para o Getsemane. Ele reuniu os discípulos numa janta, serviu a ceia e falou do corpo e do sangue que iria ser derramado. Naquele momento, Jesus estava falando a profundeza, o propósito do que ele teria que fazer pela vida de todos aqueles que o negaram quando ele foi para a cruz também. Todos aqueles que não quiseram falar de Jesus. Ou seja, Cristo tornou-nos participante da mesa. Quando ele partiu o pão, quando ele entregou o cálice de vinho naquele momento para os discípulos, ele disse: façam em memória do que eu vou fazer, do que vai acontecer. Façam em memória de mim. Então nós temos que entender que a morte de Cristo não foi vã. Que a Santa Ceia que nós vamos participar aqui, ela não é algo simplesmente religioso, mas é uma necessidade no meio da igreja. Enquanto muitos não acreditam, deixam eles lá. Nós entendemos que é necessário fazer em memória de Jesus. Eu quero encerrar com Colossenses, irmãos, e quero pedir a sua atenção nesta noite. É aqui a chave. É aqui o que Cristo quer realmente terminar nessa noite. Eu gostaria que colocasse Colossenses capítulo 2, versículo 3, na linguagem de hoje aqui para mim. Eu trouxe a minha Bíblia na linguagem de hoje para não ficar olhando para trás. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu estou trazendo a linguagem de hoje para que você entenda. Nós falamos a respeito de princípios que são inegociáveis. Preste atenção aqui no pastor. Isso é o momento de prestar atenção ao final, tá? Princípios inegociáveis. Princípios que a igreja não negocia. Falei de 4 princípios. E falei a respeito do propósito da Santa Ceia do Senhor em que nós vamos participar aqui nessa noite. E também falei que o propósito da nova aliança com Cristo, o sangue derramado, e o propósito da sua morte é trazer salvação e vida eterna a todos e perdoar pecados. O único que pode perdoar pecado é Jesus, porque Ele venceu. Então agora, preste atenção. Colossenses 2,13 fala assim: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus o ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Então antes nós vivíamos pelo regimento da lei. As pessoas viviam pelo regimento da lei. Elas eram colocadas proibições, né? Continua. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Então quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele pagou as nossas dívidas.
Nós não devemos nada. Ele pagou a conta. Pastor, então hoje eu entrego a minha vida para Jesus, posso viver do jeito que eu quero? Não. Não pode. É inegociável. Eu preciso viver uma vida de retidão, de santidade. Eu preciso largar o pecado. Eu preciso andar com Jesus. Eu preciso ser salvo. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Todo mundo, ou algumas pessoas, não vou falar todo mundo, fizeram festa porque Jesus morreu, né? Alguns no momento reconheceram que ele era o Senhor. Outros fizeram festa. Então estavam aprisionados nisso. Continua no 16. Portanto, que ninguém, preste atenção, portanto que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Que ninguém faça sobre você leis que não seja a vontade de Deus. Se há algo que te aprisiona, não vem de Deus. Não deixem que ninguém os humilhe. Isso aqui é a palavra de Deus. Colossenses, estou lendo em Colossenses, capítulo 2, versículo 18, tá? É a palavra de Deus. Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês. Porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Sabe aquelas pessoas que têm dons espirituais que faz você se rebaixar? Você não consegue chegar perto dessas pessoas porque você diz assim: eu não vou ter grau para chegar nessa santidade. Sabe? São os piores. Não deixe que os humilhem, porque você é de Deus. Às vezes a pessoa pode ter um dom ministerial, mas pode ser tão vazia de Deus, tão vazia de Deus, que não sabe nem ver o fruto do Espírito. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Não faz diferença nenhuma o dom que a pessoa tem. Estão pensando em qualquer pessoa como se fosse do mundo. Estão fazendo acepção de pessoas dentro da igreja muitas vezes. Elas não estão ligadas a Cristo. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo controla o corpo. Já estou terminando. Todo o alimento e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Você não cresce de qualquer jeito. Você não cresce de qualquer maneira. Deus te chamou e você vai viver de qualquer maneira. Não existe isso. O Evangelho não existe isso. O Evangelho é renunciar à sua própria vida para viver uma vida com Deus. Há muitos momentos que você não pode negociar. Ah, pastor, eu vou negociar para não perder a amizade. Ei, teu amigo é Deus. Teu amigo é Deus. Teu amigo é Deus. Ah, eu vou negociar lá para permanecer. Não permanece, porque teu amigo é Deus. Não dá para você permanecer aonde o cabeça não é Cristo. Não faz isso. Deus quer que cresça. 29. Vocês morreram com... Eu não estou enxergando, ainda choro. 29. 20. Está feio o negócio.
Versículo 20. Vocês morreram com Cristo e por isso estão o quê? Livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então por que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Ele perguntando. Se nós já morremos com Cristo, por que ainda estou vivendo na cabeça desse mundo? Lembra que nós lemos ali? Se a nossa vida compete a viver só nessa terra, nós somos os mais miseráveis dessa terra. Nós temos que viver com a cabeça em um reino que nós vamos viver eternamente. Nós temos que lutar nessa terra por esse reino. Nós temos que viver a nossa vida aqui na terra por esse reino. Um reino, preste atenção, um reino que não aprisiona. Às vezes, nós vivemos aprisionados. Não é vida com Deus. Se eu começar a aprisionar a igreja aqui, se eu começar a aprisionar você, não tem Deus na minha vida. E se as pessoas perguntam, pastor, e se o irmão for visitar a igreja do outro irmão? Não estou preocupado. O irmão está bem alimentado. Amém. Se ele decidir ficar lá, amém. Se ele decidir continuar aqui, amém. Louvado seja o nome do Senhor. O meu papel como pastor eu estou executando, trazendo libertação, mostrando para a igreja que você não tem que ficar aprisionada à igreja, mas ser livre em Jesus, ter liberdade de escolher, ter liberdade de poder proclamar o nome de Cristo, a salvação em pessoas, em vidas, ter a liberdade de ser livre diante do Senhor, não ser preso à normalidade. Onde é que eu estou? Só para saber se a igreja está atenta. Eu sei que é o 21. Olha só. Aí ele pergunta, né? Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que não dominam o universo. Então por que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais a regra como estas. Aí ele fala, não obedeça a regras como estas. Não sei se na tua Bíblia está aí, 2 pontos. Na minha está. Que diz assim, não toque nesta coisa, não prove naquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Mas a palavra de Deus, ela te traz tanta vida. Irmãos, quando um dia eu estava na presença do Senhor, eu me dei por conta que eu estava escravizado muitas vezes, irmãos, dentro da minha própria instituição. Eu chorei. Eu disse assim, Pai, por que isso comigo? Eu disse um dia para minha esposa assim, amor, nós vamos aí ficar um tempo. Mas não está dando mais, Deus está aprendendo com a outra visão do outro lado. Deus me deu coisa nova? Não. Deus me deu uma base para viver sem liberto. Se o homem te escraviza, foge. Corre para Deus. Deixa Deus te libertar. Deixa Deus te curar. Sabe o que vai vir? Muitas vezes o pastor dessa igreja aqui, que Deus te abençoe e te dê prosperidade na caminhada. Eu não vou te cobrar porque você escorregou. Eu não vou te cobrar porque você pecou. O Espírito Santo faz esse papel. Eu não vou cobrar de você porque você cometeu um erro. Mas eu vou pregar a verdade aqui em cima. O Espírito de Deus é que vai convencer a tua vida. Não sou eu que faço esse papel. Eu só estou proferindo o que Deus me colocou no coração para falar para a igreja hoje. Eu só estou proferindo aqui o que Deus colocou para mim passar à igreja. O que o Espírito Santo fará após isso, aí é com Ele.
Mas eu tenho certeza que você pode se segurar que Ele vai mexer em alguma área da tua vida. Eu tenho certeza disso. Se já não está mexendo, já você vai ver. 23. Já estou terminando. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos. De fato, essas regras, sabe quando colocam muitas regras para você buscar Deus? Não, só pode desse jeito, só pode daquilo. Não, irmãos. Regras pesadas tornam você escravo. Regras libertas tragam a clareza do Evangelho. Você tem direito de escolha. Você tem direito de escolher. Você não é um fantoche. Você não é uma marionete. Você tem o direito de escolha. E Cristo te chamou para caminhar com Ele. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos. A falsa humildade é um modo duro de tratar o corpo, que é o corpo de Cristo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Olha só, nenhuma regra humana tem poder para tirar a pessoa do pecado. Nenhuma regra. Eu lembro quando eu vim para a igreja, irmão, as pessoas me colocaram um monte de regra. Pode, não pode, eu digo assim, não, eu estou mais preso dentro da igreja do que fora. Fora podia tudo, ninguém me apontava o dedo. Você nunca viu o pastor dessa igreja apontar o dedo para você e dizer assim, tu pecou. Você nunca viu, porque nunca fez. Às vezes a pessoa me fala assim, pastor, o senhor vai disciplinar o irmão fez isso, aquilo. Tem gente que se deixar mais sarrafo e tudo. Graças a Deus essa pessoa não é pastor. Graças a Deus essa pessoa não é pastor. E se deixar, irmãos, vai longe. Irmãos, quem sou eu para apontar pecado às pessoas? Sou pastor da igreja, sou autoridade. Não, autoridade, bom é Jesus. Lembra que ele falou para o homem rico? Bom mestre. Aí Jesus fala, não, bom é nosso Pai, bom é Deus. Eu não tenho poder e autoridade para apontar pecado de ninguém, mas eu tenho autoridade nessa noite para falar da palavra, para falar a verdade, para falar o que Cristo quer ministrar sobre a igreja dele. Essa autoridade Deus me trouxe. A palavra fica muito difícil. Eu ia falar uma palavra errada. Deus me trouxe essa autoridade nessa noite. Porque a voz hoje está comigo. Semana que vem pode estar com outra pessoa aqui nessa altar. Mas pela graça que Deus lhe deu, receba de Deus essa palavra nessa noite. Você é livre. Ah, pastor, mas eu pequei. Cristo levou os meus pecados. Se você se arrepender, você tem perdão de Jesus. E pode prosseguir. Mas não prossiga pecado. Não viva mais no pecado. Não repita o seu pecado. Ah, pastor, mas eu repeti. Volte, não desista até você não pecar mais. Até você não fazer mais. Mas não desista. Porque a morte de Cristo não foi vã. Você achou que tinha terminado, né? Então, de fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos de falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade, ao pecado, à imoralidade sexual, a todo tipo de imoralidade. Nenhuma regra tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. Só o poder da palavra liberta. Só o Espírito de Deus é que consegue mudar a vida dessa pessoa. Então, irmãos, aprenda
a ter um limite de forçar as pessoas. Vá até onde Deus te levou, seja limitado. Deus tem todo o poder. Ali o milagre é com Ele. Continue orando, mas pare muitas, desculpa a expressão que eu vou usar, mas pare muitas vezes de ser chato. Aí, se não for para a igreja, não faz isso. Não faz isso, ensina as pessoas com amor. As pessoas não têm discernimento, você tem discernimento, então seja pleno, salve na medida certa. Seja temperado, tempere na medida certa. Não seja juiz, porque quem vai julgar, nós lemos aqui, é Jesus no final. Ninguém é juiz. Quando nós julgamos, já estamos nos tornando juiz. Estamos nos colocando no lugar do próprio Deus, do próprio Jesus que vai julgar essa terra. Então não condene as pessoas, ame as pessoas, mostre a verdade às pessoas, mas com amor. Capítulo 3, para nós encerrar. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nessas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Lei nenhuma, argumento nenhum tira você do pecado. Julgamento nenhum das pessoas tira você do pecado. Ordem nenhuma tira você do pecado. O que me tira do pecado, pastor? Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu entendo que eu sou livre. Eu sou livre para dizer, eu não quero pecar. Eu não preciso de regras para não me fazer pecar. Essa é a verdadeira adoração ao Senhor. Essa é a intimidade, a essência. É quando eu chego, olho o pecado, eu digo assim, eu não vou pecar. Porque eu escolhi não pecar contra o meu Salvador. Isso é liberdade, irmãos. Não é dizer, não, olha, eu tenho essa regra aqui, eu tenho que seguir essa regra para não pecar, e eu sou escravo. Eu não tenho que seguir regra para não pecar. Eu tenho que escolher não pecar. Eu tenho que ser livre. Aí eu não estou preso com algema nem corrente. Eu escolho não pecar porque eu amo Jesus. Que lindo. Vamos ficar de pé. Pastor, só isso? Só isso. É simples, irmãos. Eu tinha pregação aqui para tocar mais 1h30. Sério. Eu que dei uma rasgada por cima. Só Jesus na minha vida. Um esboço desse tamanho, trazer em acho que 35 minutos. Glória a Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor nesse mundo. Quer chamar o irmão Nilson aqui, por favor? Você vai estar lendo aqui 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, por favor, se a igreja quiser abrir. Igreja, boa noite, a graça e a paz. Amém. Privilégio, estamos aqui mais uma vez, né, para cultuar. É um privilégio muito grande estar aqui nesse momento, né? Quantos queriam estar aqui e não podem, né? E nós temos essa oportunidade. Nós possamos fazer essa aliança com Cristo, né? E essa que Ele nunca quebra. Nós muitas vezes quebramos. Ele não quebra porque Ele é Deus justo, né? Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 23, capítulo 11, versículo 23, que fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Trazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento.
o meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte de Cristo até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aqui fala em muitos que dormem, não é morte física, é morte espiritual. Muitas vezes a gente não dá o braço a torcer, não dá marcha ré. E como a irmã Ana comentou aqui no começo do culto, ela ministrou que eles é um derrotado, ele está debaixo dos nossos pés. Então nós possamos dar marcha ré, pedir perdão por nossos pecados. A gente erra a todo momento, mas Deus morreu na cruz para perdoar nossos pecados. Quem é digno? Todos nós não somos dignos, nós somos pecadores, mas Ele morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Então basta nós perdoar, pedir perdão, e com certeza Ele perdoa os nossos pecados. Amém? Nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. Já falei tanto de ceia, não preciso explicar mais. Então que você possa nessa noite estar participando dessa mesa. Eu vou estar orando agora por cada vida que está aqui. Você tem alguém que precisa pedir perdão, reconciliar com Jesus. É o momento, igreja. É o momento de você sair do teu lugar. Se tem alguém que está presente, abraça esse irmão, perdoa. Irmãos, nós vamos orar lá na glória. Lá na glória não vai ter isso. Não vai ter, eu me desentendi com o irmão. Não vai existir isso. Esse é o momento, igreja. Feche os seus olhos. Pai, nós oramos nesse momento, Senhor, por cada vida que aqui está, Pai. Peço perdão, Senhor, neste momento, pelas falhas, os erros que eu tenho cometido. E, Senhor, se algo em mim não vai de acordo da Tua vontade, Pai, me perdoa. Me perdoa, Pai, porque eu preciso de Ti. Eu preciso, Jesus, da Tua presença no meu viver, no meu respirar. Pai, abençoa a Tua igreja nessa noite e traz o Teu perdão. Espírito Santo é o Senhor que convence, é o Senhor que transforma, é o Senhor que molda. Pai, nós não apontamos, mas nós proferimos a Tua palavra. Nós falamos aqui de um reino, nós falamos aqui da salvação, nós falamos da memória dessa mesa, nós falamos aqui que um povo está reunido em memória a Ti, Jesus, até que o Senhor venha. Nós reuniremos a igreja até que o Senhor venha. Pai, abençoa a Tua igreja, perdoa, traz discernimento, consagra os elementos dessa noite, o pão, Pai, simbolizando o Teu corpo, Senhor, o suco de uva simbolizando o sangue da nova aliança, o sangue derramado na cruz do Calvário. Que o Senhor neste momento, o Senhor consagra esses elementos e venha abençoar a Tua igreja. Senhor, participamos em memória a Ti, Jesus. E é lindo, Pai, o privilégio. Pai, é honroso, Pai, estar aqui, Senhor. Ter o privilégio de participar da mesa. Ter o privilégio de poder, Senhor, sentar à mesa. Renovar a aliança contigo. Receber o Teu perdão, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, nesta noite. Obrigado. Porque Tu és digno de ser adorado nesse ambiente. Tu és louvado, Senhor, nesse ambiente. Tu és digno, Pai, no nome de Jesus. Como que vamos participar? Você vai sair do seu lugar, vai pegar o pão, o cálice e vai para o seu banco e vai aguardar. Nós vamos participar todos juntos, tá? Você pode começar a sair aqui do banco, o pessoal de lá passa lá por trás para ficar organizado, passa aqui, pega e vai para o banco. Quando o pastor terminar de ler aqui, nós vamos participar todos juntos. Pode começar. Senhor.
Ele é o próprio Deus que vive em mim. Glória a Deus. Louvado Debaixo de suas asas eu me escondi. Obrigado, Senhor. E o seu nome é maravilhoso. Glórias ao teu nome. Glória ao príncipe da paz. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Ele é santo. Glórias, louvado ao nome dele. Capítulo 11, versículo 23 de 1 Coríntios, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Pode participar da ceia. Dobre o teu joelho, agradeça a Deus nessa noite. Toca
casa, a tua família, no nome de Jesus.